cansado, mas tô tranquilo. Tô tranquilo e, poxa, mas foi inchado. Também em pandemia a gente Ó, deixa eu te falar, essa parte tá gravando, tá? Eu tô inchado. Já trabalhei no primeiro setor, na agricultura, no segundo, indústria, terceiro, comércio. Já tive empresa, já fui empregado, já fui executivo, já fui funcionário público, depois larguei, fui ser autônomo, fui ser consultor, uma consultoria maior, assim, e hoje professor federal. Você já alguma vez já sofreu preconceito? Preconceito racial, realmente. Já sofreu algum preconceito na carreira? Já vivi preconceito. Eu não gosto da palavra sofrer para exemplificar o meu caso, porque eu tenho uma compreensão de que comigo o processo foi diferente. Bom dia, professor Ronaldo, tudo bem? Bom dia, muito melhor agora. Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você leciona sobre empreendedorismo. Por que você leciona sobre essa disciplina? Como ela vai ser útil neste momento e também no pós-pandemia? Assim, excelente pergunta. Desde pequeno eu eu gostava muito de bicicleta e eu era uma criança um pouco estranha. Aos domingos eu acordava cedo para ver pequenas empresas, grandes negócios e tinha um sonho de ter uma loja de bicicletas. Não era possível naquele momento, mas sempre tentei fazer algumas coisas. Pedi para minha avó fazer bolo para vender, levar para a escola e vender. Já vendi pipa em casa, então ter um negócio sempre foi algo que me encantou bastante. Sempre foi uma ideia que, de certa maneira, eu persegui. E a partir de um determinado ponto da minha carreira, eu comecei a planejar a carreira, planejar quais os próximos passos seriam dados. Não ser tão reativo, algo do tipo, existe um curso interessante, vou fazer esse curso porque, de uma maneira geral, ele vai me ajudar em alguma coisa. Comecei a canalizar mais a energia, comecei a determinar mais os próximos, onde que eu iria chegar, e a partir daí planejar quais seriam os próximos passos. E nessa trajetória, cheguei a ter algumas empresas, cheguei a investir em empresas, e uma questão, acho que de vocação, acabou falando mais alto, que foi a sala de aula. Em um determinado momento, quando estava concluindo a universidade, fui para um programa trainee de uma consultoria, e nesse programa trainee eu realizava projetos bem interessantes, e no final precisava fazer a apresentação aos gestores da empresa cliente. No decorrer do projeto, por vezes era necessário fazer um treinamento para os profissionais. E esses momentos de exposição começaram a se tornar mais naturais. Então, a partir dali, tive um interesse também sobre o desenvolvimento científico de alguns temas, comecei a participar de eventos científicos, e foi quase um caminho natural receber um convite para estar numa sala de aula. E depois que eu pisei a primeira vez numa sala de aula com um professor, confesso que nunca mais saí. E depois de um tempo de carreira, depois de participar de diversas instituições, está inclusive na UESO, né, onde a gente trabalhou juntos. Verdade. E depois de uma certa trajetória, chego ao Cefet como professor efetivo, e o Cefet vai definindo as suas linhas de atuação para o curso de engenharia de produção. E vimos que teríamos um perfil bem voltado ao empreendedorismo, é um tema que sempre me encantou, e ali foi efetivamente a primeira oportunidade de estar do outro lado, de não só estar ali metendo a mão na massa como um empreendedor, mas pesquisar cientificamente o assunto. Então já tinha esse interesse nesse tema, e quando a oportunidade apareceu, quando a possibilidade apareceu, eu identifiquei como uma oportunidade e comecei a fazer pesquisas na área.
Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Com quantos anos você começou a lecionar? Comecei a lecionar com 23 anos, muito novo, na mesma universidade onde eu me graduei, na Federal Rural do Rio. Eu sou administrador de empresas e administrador público. A Uhum. graduação em administração pública tinha uma grade menor, então, com 20 anos, eu já colei grau em administração pública. Permaneci, porque meu interesse principal era empresarial mesmo. E aos 22 eu terminei a graduação e já emendei num MBA, numa especialização na Universidade Federal Fluminense. A Universidade Rural teve um período de greve, o que era bem comum nas universidades públicas. Então, quando eu terminei, eu defendi o meu TCC em um sábado e na terça-feira da semana seguinte eu já comecei como temporário na Federal Rural. Agora sou jovem há um pouco mais tempo, né? Estou indo para 15 anos de carreira docente. Legal, legal, parabéns. Ronaldo, me fala um pouquinho com relação à sua ida para Portugal. Hoje em dia você reside em Portugal, é isso? Isso, resido temporariamente. Estou com a previsão de um semestre. Com a pandemia, ainda não tenho a definição se permaneço por mais um semestre ou se retorno ao Brasil já no início do próximo mês. A ida, para mim, se deu de uma maneira bem natural. Eu concluí o doutoramento em janeiro de 2019, na Universidade de São Paulo, e sempre tendo em mente qual seria o próximo passo. E a internacionalização da carreira já era um objetivo anterior. Por questões de tempo, né, de conciliação com o doutorado, não foi possível, mas eu já vinha me preparando para isso. E quando, 2 meses depois, surgiu uma parceria com o governo federal brasileiro, ali eu identifiquei que era uma oportunidade muito bem alinhada ao que eu já pretendia para a carreira. No momento, eu sou professor visitante do Instituto Politécnico de Bragança, na região nordeste de Portugal, fronteira com a Espanha. Aqui, de onde eu falo, da minha residência temporária até a Espanha, são 3,8 km, quase 4 quilômetros, bem próximo mesmo. E a vinda para cá teve um processo seletivo. O Instituto tem convênio com 64 universidades e institutos federais e os Cefetes brasileiros, com 64 instituições de ensino superior brasileiras, e, se não me engano, com 18 universidades particulares. Aqui são 5 escolas e o processo foi para ter um professor em cada escola diferente. O processo também foi feito em outros países, no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Espanha, Croácia, e no caso eu vim para a escola de gestão, fui o professor selecionado para a escola de gestão. Você já alguma vez já sofreu preconceito? Preconceito racial, realmente. Já sofreu algum preconceito na carreira? Já vivi preconceito. Eu não gosto da palavra sofrer para exemplificar o meu caso, porque eu tenho uma compreensão de que comigo o processo foi diferente. Por quê? Porque depois que você tem um determinado nível de capacitação e, socialmente falando, um determinado nível financeiro, as questões não se apresentam da mesma maneira. Elas se apresentam com algumas camuflagens, com algumas roupagens. Ninguém chega e te discrimina em público ou à sua frente explicitamente, mas certamente você percebe em diversos ambientes em que está. Você sabe onde você é bem querido, você sabe onde você é suportado. Mesmo. Então, e com o tempo se adquire algumas sensibilidades para perceber certas nuances, certas questões que por vezes são mais sutis e por outras são muito mais explícitas, mas não são declaradas. Então você não pode levantar a voz e apontar especificamente aquele fato, mas se tem subsídios para poder confrontar essas situações.